Acaba de chegar aos estúdios da Rádio Mundo Melhor o deputado Alexandre Cury, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Já vamos abrir a imagem. Tudo bem? Como é que tá? Bom dia, presidente Alexandre Cury. Seja bem-vindo, pré-candidato ao governo do estado do Paraná. A gente abre as câmeras já para a gente mostrar exatamente o presidente Alexandre Cury com a gente. Na manhã de hoje já estamos ao vivo, presidente, estamos em todas as plataformas. Estamos no 103.3 FM, estamos pelo YouTube, através da Rádio Mundo Melhor FM no 103.3 FM e no Instagram no Mundo Melhor FM. Nosso muito obrigado. O presidente que é pontual, é característica do Alexandre Cury, né, Amato? E ele chega exatamente no horário que é marcado, hora marcada. Presidente, seja bem-vindo aos nossos estúdios. Inclusive, a gente já repercutindo a pesquisa do nosso grande Murilo Hidalgo. Bom dia para o senhor, presidente. Bom dia a todos. Bom dia aos nossos ouvintes da Mundo Melhor FM. Um prazer enorme estar falando com vocês. Eu gosto muito de ser pontual também, porque eu não gosto de esperar. Eu chego nos eventos no horário, gosto de começar no horário e respeito muito o horário das pessoas, porque eu sou muito organizado, sou muito disciplinado e gosto muito que as pessoas sejam da mesma forma para que a gente possa fazer tudo muito organizado. Mas é uma satisfação estar aqui falando com vocês. Acabei de receber a pesquisa, tenho dito, falei com você já semana passada. Falou mesmo. A pesquisa ela reflete muito o momento, né? Sim, presidente. Ela favorece também quem tem o recall, quem já disputou uma eleição majoritária. E eu repito o que eu disse a você, e os números são iguais nessa pesquisa, 71% dos paranaenses ainda estão indecisos, não definiram o seu candidato a governador do estado. É um número muito expressivo. 72,9. Aí vai definir a eleição, hein? Essa é a pesquisa. 72 saiu agora, hein? 72,9. É muita gente presidente, que não definiu. Eu fico feliz, cresci, eu tinha 10,7 na última pesquisa, foi a 11,1. Nós vimos ali o crescimento do Sérgio Moro, natural, né, saída dele ao PL, ao apoio do Flávio Bolsonaro. E também tivemos ali um crescimento do ex-prefeito Rafael Greca, que ultrapassou o Requião Filho. Na última pesquisa, o Requião Filho estava na sua frente. E o Greca agora, quando nessa pesquisa é espontânea, né? Mas na estimulada... Eu vou descer aqui na estimulada. Pronto, na estimulada, o Greca já ultrapassa o Requião Filho. Tem, inclusive, o comparativo ali do cenário 1. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Obrigado, mano. Deputado e presidente da Assembleia Legislativa. Coloca lá, por gentileza, a comparação. Aí. Ali tem tem o cenário 1, né? Que aparece o Sérgio Moro, Rafael Greca, Requião Filho, Guto Silva, Tony Garcia e Luiz França. Eu vou chegar na comparação. Chega na comparação. Isso, que é essa aqui, ó. Essa daqui embaixo, né? E aí tem um crescimento do Sérgio Moro de 40,1% para 46%. O que é natural, né, presidente? Natural. Até mesmo porque teve a saída dele do partido, foi para o PL. Sim. E é natural isso. Não esquecendo que eu brinco que 75% da população ainda não decidiu em quem votar. 75% ainda não decidiu. Mas temos aí uma tendência em ter Sérgio Moro, Rafael Greca, Requião Filho, Guto Silva e Tony Garcia. O que essa pesquisa comparativa do cenário 1, né? Aí você tem um crescimento do Rafael Greca, você tem uma queda do Requião Filho, o Requião Filho tinha 20,4 e agora 17,7. O Guto Silva tinha 4,5 e agora caiu para 3,6. Isso é extremamente preocupante ao governo do estado. Por quê? De 4,5 a 3,6, ele é muito sério essa queda. O que deveria estar em crescimento. E aí coloca lá para nós, por gentileza, eu quero a opinião do presidente da Assembleia. Quer falar? Pode falar, presidente. Eu acho que... Deixa esse cenário só. O cenário aqui. Amado, aí os números são normais. O crescimento do senador Sérgio Moro, normal. Teve uma migração da federação para o PL, que é um partido de grande expressão. Essa filiação foi feita com a presença do pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, que tem uma ampla aprovação, tem índices altíssimos aqui no estado do Paraná. Nas últimas eleições, Bolsonaro ultrapassou os 67% dos votos válidos no Paraná. É normal esse crescimento. Eu fico feliz com o meu crescimento, mostra esse... Vamos colocar ali, esse grau de... o outro cenário que aparece É o cenário de número 2. O deputado no... eu quero um comparativo, mais o comparativo, abaixo, por gentileza. ok.
É o cenário 3. O cenário 3. O comparativo okay. do cenário 3. Ó, estamos ao vivo no YouTube e no Instagram para você ver os números, tá? Você pode, inclusive... Aí nós estamos falando de Sérgio Moro, Requião Filho, Alexandre Cury. O deputado Alexandre Cury, ele é incluído nesse cenário. Sim. Somente no cenário 3 que o nome dele é incluído. No comparativo, tá bom? Essa aí é estimulada. E aí nós temos Sérgio Moro, que é a análise que o presidente da Assembleia acaba de fazer, que ele tinha 44, e a migração dele vai para 50,2. E o deputado Alexandre Cury, que ele tinha 11,3, ele tem um crescimento. Então nós temos um crescimento do deputado Alexandre Cury e nós temos uma queda do ex-secretário Guto Silva. Eu acho que em relação a mim, Amado, tanto a mim quanto ao Rafael Greca, esse crescimento, claro, se deve ao nível de conhecimento, à proximidade das eleições, mas principalmente à migração partidária, porque tanto eu quanto o Rafael Greca estávamos no PSD e por parte do eleitor existia aquela dúvida, uma preferência do governador em relação ao candidato Guto Silva. Nós estando no PSD, tanto eu quanto o Greca, existia dúvida dessa candidatura. Com essa migração do Greca para o MDB e a minha mudança para o Republicanos, hoje há um grande conhecimento, uma grande confiança da população de que tanto o Rafael Greca quanto o Alexandre Cury só não serão candidatos se for uma decisão própria dos dois pré-candidatos. Então, há esse crescimento e eu não acredito, eu tenho certeza que na próxima eleição, quando a população tomar esse conhecimento de que tanto eu quanto o Rafael Greca podemos anunciar a nossa pré-candidatura, podemos ter essa liberdade de disputar as eleições, esse número vai aumentar. Você sabe, Amado, que há uma conversa minha com o ex-prefeito Rafael Greca, para que nós possamos estar juntos nessa coligação. Estamos trabalhando muito, acho que o apoio do governador é extremamente importante. Eu vi os números ali da aprovação do governador, são números muito altos. Claro que a transferência de voto é muito relativa, mas ele tendo essa ampla aprovação vai ser um grande cabo eleitoral, vai ser extremamente importante na eleição. E, claro, o Requião Filho, que também vai representar a esquerda, vai representar todos os partidos da esquerda. Pode atender, presidente, pode atender. Todos os partidos da esquerda e terá também um número muito expressivo. O que mostra a pesquisa é que dentro do grupo do governador Ratinho Júnior tem que haver essa união. Tem que haver união. É importante que os candidatos estejam juntos. Eu falei sobre isso. Para que a gente possa não só estar no segundo turno, mas para que a gente possa ter condições de vencer as eleições. É o que diz a pesquisa. Repito, é claro, uma pesquisa que 72% dos paranenses estão indecisos. É uma pesquisa que reflete o momento e é claro que essa definição ocorre mais próximo da eleição. Nós tivemos o caso aqui de Curitiba, Amado, que a nossa adversária, Cristina Grêmio, até os últimos 10 dias do processo eleitoral, não aparecia com 2 dígitos na pesquisa. Ela começou a aparecer na pesquisa, faltava 20 dias para a eleição. Nos últimos 10 dias ela não chegou a 2 dígitos. E no dia da eleição, as urnas abriram e ela acabou ultrapassando os 30% dos votos no primeiro turno. Então, é uma pesquisa importante, eu acho que é uma pesquisa que baliza aí uma decisão que nós temos que tomar, mas que ratifica e aumenta essa definição que nós temos de estar unidos. Eu acho que é importante. Rafael Greca, Alexandre Cury, Guto Silva, estarmos todos na mesma chapa, com apoio do governador. Tem espaço aí para todos, são 4 vagas importantes, e se tivermos juntos, com toda essa aprovação que tem o governador, com esse bom ambiente político que vive o estado do Paraná, certamente será uma eleição de 2 turnos, e o segundo turno é outra eleição. A gente tem a rejeição aqui, o Moro tem uma rejeição alta. Sim, o Requião Filho também, ó. O Requião Filho é o campeão. A rejeição do Moro é alta. Essa rejeição do Requião Filho, eu acho que ela é um pouco por causa do pai. Pode falar. A rejeição, ela vai aumentando de acordo com que você aumenta os índices na pesquisa. Por exemplo, o Moro cresceu, a rejeição aumentou. O Greca cresceu, a rejeição manteve estado. Eu cresci, a rejeição aumenta. O Guto também teve ali um aumento de rejeição. Isso é normal. O Requião Filho, junto com o Moro, são os 2 candidatos, com o Greca são os 3 candidatos mais conhecidos. E é normal que os 3 estejam o maior índice de rejeição pelo nível de conhecimento. Então, essa rejeição ela vai aumentando, né? Se na próxima pesquisa o Greca crescer ainda mais, essa rejeição aumenta, porque vai se definindo tudo. O mais importante é dizer
de que é uma eleição que está totalmente aberta, porque 72% ainda não definiram os votos. É normal que o candidato mais conhecido, o eleitor já defina por ele antecipadamente, mas se nós estamos aí há 6 meses de uma das eleições mais importantes da história do Paraná, porque é uma eleição que, diferente do passado, né? Você tinha lá em 2006, 3, 4 anos antes, todo mundo sabia que o adversário seria o Requião contra o Osmar Dias. 2010, 3, 4 anos antes, todo mundo sabia que era o Beto Richa contra o Osmar Dias. 2014, o Requião contra o Beto Richa. 2018, Ratinho contra a Cida Borghetti, já estava desenhado. Hoje é uma indefinição, porque você tem um Sérgio Moro com uma candidatura ali consolidada, você tem um Requião Filho definido pela esquerda, e nós estamos há 6 meses da eleição e os paranaenses ainda não sabem quem é o candidato escolhido pelo governador Ratinho Júnior. Então, muito diferente de outras eleições, que todo mundo já sabia quem era o candidato à reeleição, se o governador pudesse ser reeleito, ou o candidato escolhido pelo governador do estado. E essa indefinição mostra aí de que os 3 candidatos que podem ter o apoio do governador, 2 cresceram, Rafael Greca e eu cresci bastante na pesquisa, e que se tivermos juntos, numa boa chapa, com uma boa definição, certamente, com o apoio do governador, na próxima pesquisa aí, esse candidato apoiado pelo governador deve ter um índice aí próximo dos 30%, e aí fica uma eleição muito polarizada entre Sérgio Moro e o candidato do governador, e no segundo turno, uma eleição totalmente aberta. O Rafael Greca, ele fala abertamente que ele sairia candidato a vice de Alexandre Cury. Como é que está a conversa de Alexandre Cury com o Rafael Greca? Eu tenho uma conversa excelente com o ex-prefeito Rafael Greca e, claro, da mesma forma de que ele disse que poderia ser meu vice, também já me fez o convite diversas vezes para que eu possa ser vice dele. E é normal isso, ele tem um índice na pesquisa maior do que o meu, tem muito mais conhecimento do que eu, já disputou 3 eleições majoritárias, mais conhecimento em cima do eleitor. Eu tenho dito, Amado, e repito, e não falo isso agora, falo isso ao governador há mais de 2 anos, de que o seu sucessor tem que estar unido com todas as pessoas próximas ao governador. Isso é fundamental, Amado. Nós estamos disputando uma eleição contra um senador da República, um nome de expressão nacional, um nome que venceu as eleições para senador aqui com um voto só, com uma excelente votação. Então, é um adversário que a gente respeita, é um adversário que tem bons índices na pesquisa, mas é um adversário que a gente entende que, se houver união do grupo do governador Ratinho Júnior, é uma eleição de 2 turnos. Um segundo turno é uma eleição completamente diferente, Amado. Você lembra que em 2002, o então candidato Álvaro Dias liderou as pesquisas com 60%. Ele saiu com pesquisa à frente de todos, né? Foi para o segundo turno com o Requião acabou vencendo as eleições. Então, eu não tenho nenhuma preocupação em relação a números, pelo contrário, acho que o que mais importante dessa pesquisa é o número de indecisos. Entendeu? A partir do momento que tiver é um número alto, 15, 20% de indecisos, aí sim começa a ficar preocupante, mas muito mais do que a metade dos paranaenses não definiram o seu voto. Presidente, olhando essa foto que a gente vai colocar agora, o que está faltando, presidente, para bater um martelo em relação a essa parceria com o Rafael Greca? Eu tenho falado muito com o governador. Como eu disse aqui, é importante a presença do governador no apoio a essa chapa. Eu já mostrei isso a ele, já disse a ele da importância da escolha do melhor candidato, não apenas para vencer as eleições, mas o candidato que tenha condições de fazer uma boa gestão. Não adianta você escolher um candidato que seja popular, que tenha condições de ganhar a eleição, não possa fazer uma grande gestão. O mais importante é isso. E eu entendo que o meu nome, o nome do Rafael Greca, são os 2 nomes que com o apoio do governador, teriam grandes condições de ganhar as eleições e experiência suficiente para fazer uma boa gestão. O Greca foi 3 vezes prefeito, eu sou presidente da Assembleia, a Assembleia mais transparente do Brasil, fiz uma gestão administrativa. Ao longo dos últimos 7 anos, estive ao lado do governador, nessa pacificação dos poderes, nessa paz política, nessa transformação que ocorreu no Paraná, na educação, na saúde. Tudo isso foi importante, mas o mais importante é a experiência. Eu estava falando com um grande amigo meu ontem, ele me disse: Alexandre, na vida você não pode pular etapas. Você não pode pular etapas. Eu conheço grandes desembargadores no Tribunal de Justiça do Paraná, mas eles começaram como? Como juiz.
como juiz nas comarcas, muitas vezes no interior do estado do Paraná, depois vieram para o tribunal para ser desembargador ou substituto. E hoje são grandes desembargadores. Eu comecei como vereador, sou deputado estadual, fui 4 vezes o mais votado, sou presidente da Assembleia, peguei experiência. E agora eu me sinto pronto para poder... Se preparou, deputado? Me preparei a vida inteira. Eu 6 eleições, Amado. Eu fui testado, foram eleições difíceis, adquiri experiência, conheço o Paraná por inteiro. Tudo isso permite que eu possa apresentar o meu nome como pré-candidato a governador. E como o Greca tem todas essas condições. 3 vezes prefeito de Curitiba, foi ministro, foi secretário de Estado, foi presidente da Coapar, foi deputado estadual. Governador Ratinho também se preparou para isso. Foi, na primeira eleição, o deputado mais votado do Paraná, estadual. Depois deputado federal. Foi candidato a prefeito de Curitiba em 2012, perdeu no segundo turno. Foi secretário de Estado, secretário das cidades e se elegeu governador em 2009. Essa preocupação o eleitor tem que ter. Essa experiência é muito importante. Você não pode votar só naquele que você acha que tem condições de ganhar a eleição. Você tem que votar naquele que você tem a certeza que tem condições de fazer uma grande gestão. Falei para o governador na sexta, governador, o que o senhor ganharia as eleições de 2018, ninguém tinha dúvida. As pesquisas mostravam isso. A dúvida de alguns paranaenses era se um jovem de 36 anos faria uma grande gestão. E fez. Fez uma grande gestão. Termina aí com índices altíssimos de aprovação. Mas é muito importante, eu disse isso a ele, Amado, ele fazer o sucessor. É importante que o Paraná continue com essa paz política. E essa pesquisa mostra, aí, como você disse, Amado, um grande número de paranaenses que não definiram o voto. Então, uma eleição completamente aberta, mas mostra de que o grupo do governador Ratinho Júnior tem que estar unido em um candidato. Eu falei esses dias, há 2 anos atrás, Amado, eu até pensava de que o grupo do Ratinho poderia ter 2 candidaturas. Uma definida por ele, ali dentro do PSD, outra candidatura eu e o Rafael Greca, e aí no segundo turno nós estaríamos juntos. Hoje eu não acredito mais nisso, não defendo mais isso, acho que nós temos que estar unidos. Eu vou ter uma conversa com o governador essa semana, aí para que, quem sabe, depois desse feriado de segunda a terça, a gente faça o anúncio, porque é importante. Por exemplo, se nós já tivéssemos os candidatos definidos, os números seriam diferentes. Ô, Amado, eu estive num almoço de família ontem e foi o assunto. E aí todo mundo perguntou assim, mas o Alexandre vai mesmo? Mas o Greca vai ser o candidato? Eu falei, não, tudo está levando para que o Alexandre seja o candidato ao governo do estado do Paraná e o Greca o seu vice. Mas e o Guto? O Guto é também, mas quem que é o vice do Guto? O presidente, essa indefinição está atrapalhando vocês. Claro, eu não tenho dúvida. Está atrapalhando vocês. Eu não tenho dúvida que meus índices estariam muito melhores se os paranaenses tivessem a certeza que eu sou candidato a governador. Do Greca também e do próprio Guto Silva, eu não tenho dúvida nenhuma. Por isso tem que resolver logo, Por isso que a gente tem que resolver. Claro que essa pesquisa, como eu disse, ela reflete o momento, mas ela está no WhatsApp de todo mundo. Está todo mundo recebendo essa pesquisa hoje. Então, quem entende, quem analisa bem a pesquisa, eu até quero falar muito com o Murilo hoje, eu gosto muito de falar com ele, porque ele me dá os números e me passa ali a visão dele do que é a pesquisa eleitoral. Essa pesquisa não foi contratada pela RIC? Não, foi contratada pelo PL. PL, mas foi divulgada pela RIC. Então, eu não tenho dúvida. Por exemplo, se eu tivesse ido ao Republicanos há 6 meses atrás, e eu poderia ter feito isso, porque eu fiz minha legenda sozinho, 240 mil votos, eu não precisava da janela para fazer uma mudança partidária, talvez eu tivesse com uns índices maiores ali. Por quê? Porque as pessoas entendem, olha, o Alexandre dentro do Republicanos só não será candidato se for uma decisão do seu grupo, uma decisão pessoal dele. E o Greca também. O Greca ainda saiu antes que eu e já teve um crescimento maior. Então, a gente precisa construir esse processo. É uma eleição completamente aberta, eu não tenho dúvida. É uma eleição que vai ser 100% digital, Amado. Vai ser uma eleição que nós vamos ter. Daí para mim, por favor. Esse número. Ok. Essa vai ser uma eleição muito rápida. Rápida. A sua fala aqui, ela vai correr o Paraná em poucos segundos. Não é nem minutos, deputado. Poucos segundos. E isso vai ser muito instantâneo. Eu acho que a definição do governador, a definição desse grupo, da conversa de todos vocês, vai dar exatamente esse up na campanha. E aí tem um balizador. Depois disso, sim, essa pesquisa, ela tem aí um cenário mais próximo da realidade. Mais próximo da realidade.
enxergando de que 70% e quase 5% ainda não decidiu o que quer. Mas eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Como é que foi a Expo Londrina? Porque assim, na exposição as coisas são mais tranquilas, mas o deputado, o presidente da Assembleia, tem contato com as pessoas, com os empresários e até mesmo com todos os candidatos que lá estavam, né? A Expo Londrina é uma das feiras mais importantes da América Latina, uma das maiores do Brasil, e eu faço muita questão, Amado, de todo ano participar, principalmente da abertura, porque na abertura é o momento em que se fazem os pronunciamentos, se apresentam os números, a expectativa de arrecadação da feira e a oportunidade que nós temos de poder prestar contas também do nosso trabalho parlamentar. E eu, ao lado do governador, pudemos ali, o governador e eu, como presidente da Assembleia, ele como governador do Estado, é a última abertura de Expo Londrina que nós participamos. O ano que vem eu não serei mais presidente da Assembleia e ele não será mais governador do Estado. E nós pudemos prestar contas desse compromisso que nós fizemos há 7 anos e meio atrás, quando o governador tomou posse em janeiro, já em abril, participou da sua primeira Expo Londrina. E de lá, Amado, nós saímos com muitas cobranças, muitas reivindicações. Na época tinha aquela discussão sobre o fim da vacinação da aftosa. Foi uma reunião muito complexa, muito temerosa ali, porque alguns proprietários, criadores de gado queriam que mantivesse. O governador determinou o fim da vacinação da aftosa, mandou fechar as fronteiras, e hoje nós tivemos um ganho muito grande no número de criadores de gado no estado do Paraná, e foi uma decisão certa, uma decisão responsável, mas nós apresentamos números expressivos, porque lá nós saímos com um pedido de um grande número de estradas que não eram pavimentadas na área rural. Saímos de lá com um número de prefeitos pedindo a aquisição de equipamentos agrícolas, equipamentos rodoviários. Saímos de lá com um pedido para que esse governo desse total segurança jurídica e direito à propriedade aos nossos produtores rurais, aos nossos proprietários de fazendas no interior do estado do Paraná, em todo o estado do Paraná. E nós conseguimos cumprir com isso. Hoje o Paraná tem o maior programa de pavimentação rural do Brasil, 3 bilhões e 200 milhões de reais, 397 convênios já assinados, levando o asfalto na área rural, levando o asfalto no distrito, levando o asfalto em frente a propriedades rurais que famílias há 30, 40 anos esperam esse asfalto. Hoje o Paraná tem o maior programa de entrega de equipamentos agrícolas e rodoviários do Brasil, 1 bilhão e 700, 397 cidades do Paraná receberam entre 3 milhões e meio e 5 milhões de reais em equipamentos agrícolas e rodoviários. 2 municípios não receberam, porque não tem área rural, Curitiba e Pinhais, mas 397 cidades receberam. Nós não temos uma área invadida no Paraná. Foram 6 ou 7 áreas invadidas ao longo desses 2 mandatos do governador Ratinho Júnior, e 48 horas depois, com muito diálogo, sem o uso da força, as famílias foram retiradas. Demos segurança, a paz no campo, né? Demos segurança jurídica, a paz no campo. Hoje as nossas cooperativas aí tiveram o maior faturamento da sua história, 252 bilhões de reais. Então foi um momento de prestar contas do nosso trabalho, um reconhecimento ali por parte da Sociedade Rural do Paraná, o presidente Marcelo Eucadre, que é o presidente da feira e da sociedade. Então foi uma sensação ali de dever cumprido, porque houve por parte do Marcelo Eucadre, presidente da Sociedade Rural do Paraná, um agradecimento a mim, como presidente da Assembleia, e principalmente um agradecimento ao governador por todo o trabalho que fez como governador do estado do Paraná a favor do agronegócio, da agricultura familiar no Paraná. Amado, bom dia. Sou o Marcos aqui de Realeza, sudoeste do Paraná. Manda um abraço para o nosso futuro governador do Paraná, Alexandre Cury. Manda um abraço para ele, o deputado Marquinhos. Marquinhos, um abraço. Realeza, lá no sudoeste do Paraná. Um abração a você, Marquinhos. O João Bruno, acredito que Alexandre Cury tem tudo para fazer um ótimo trabalho como governador. A Maria de São José dos Pinhais, vejo no Cury uma liderança preparada para o futuro do Estado. Obrigado. Carlos de Colombo, acho que ele pode trazer boas mudanças para o Paraná. A Ana Paula está em Pinhais, acompanho o trabalho dele, acredito no seu potencial. O Ricardo está em Araucária, para mim o Alexandre Cury é o nome mais forte ao governo. A Fernanda está em Campo Largo, gosto das ideias que ele apresenta para o Estado. Paulo de Almirante Tamandaré, acredito que ele pode fazer a diferença como governador. A Juliana de Fazenda Rio Grande, vejo nele uma opção interessante para liderar o Paraná. O Marcos está em Campina Grande do Sul, tem expectativa positiva sobre o trabalho dele. A Priscila de 4 Barras, acho que ele representa uma renovação importante na política. Olha, Amado, você sabe, você conhece bem a história
política do Paraná. Eu até falei no meu discurso em Bela Vista do Paraíso, de que eu estou há 25 anos na vida pública, 25 anos. E eu até hoje não conheci um salvador da pátria na política. Super-herói não tem na política. O último que eu vi falar que era um salvador da pátria foi o Fernando Collor de Mello. Que deu no que deu. Que deu no que deu. Então, eu não acredito nisso. Não acredito que alguém tenha capacidade, sozinho, de governar e transformar o Paraná. Na vida pública, ninguém faz nada sozinho. Tudo depende aí de uma união de esforços. E esse é o grande mérito do governador Ratinho Júnior. Ele conseguiu trazer uma paz política, uma harmonia, uma pacificação entre os poderes, um diálogo permanente com os prefeitos, com o setor produtivo, com os empresários, ouvindo muito o recado da população. E essa união foi fundamental para que ele pudesse fazer uma grande gestão. Então nós não precisamos aí de salvador da pátria, não vai acontecer. Pode até ser durante o processo eleitoral, vai chegar na frente da cadeira, quando senta na cadeira lá no Palácio Iguaçu, tem que ter essa união. Tem que ter essa divisão de tarefas, tem que ter bons secretários, bons assessores. Então o que o Paraná precisa nesse momento? Não é de super-herói, o Paraná precisa de gestor. E alguém que conheça o Paraná, amado. Você pegar o carro e ir a Realeza, no sudoeste do Paraná, o que o sudoeste do Paraná precisa, a vocação do sudoeste, as principais demandas do sudoeste do Paraná, é muito diferente do que a região metropolitana de Curitiba precisa. O que precisa a região metropolitana? Essa integração do transporte coletivo, obras de infraestrutura, como nós estamos fazendo, duplicação da rodovia dos Minérios, queremos chegar até Rio Branco do Sul, uma outra parte agora da rodovia da Uva em Colombo, uma nova ligação entre Curitiba, Pinhais pela Maurício Fruit. Nós precisamos, como fizemos a duplicação de Pinhais a Piraquara. Então, a região metropolitana precisa de infraestrutura. E, claro, o avanço do efetivo da Polícia Militar, o avanço de segurança pública, diferente do sudoeste do Paraná, que tem uma agricultura familiar muito forte. Então, precisa entender desse Paraná para poder fazer uma boa gestão. Nós somos lá no noroeste do Paraná. O oeste do Paraná precisa de um grande programa de irrigação. Chove pouco naquela região. Então, eu ficaria aqui um bom tempo, amado, falando de tudo que eu conheço do estado do Paraná e do que é necessário para que o próximo gestor possa fazer um bom governo. É incrível a nossa audiência no YouTube, amado Claudinho e deputado Alexandre Cury, Jorge Santos, nosso futuro governador, Jataizinho, tá todo mundo assistindo vocês, Jataizinho, todos os grupos políticos, Alexandre Cury. Tony Bertoldi, bom dia Bruno, amado Claudinho, a todos os ouvintes da Mundo Melhor, ao deputado Alexandre Cury, que conheci em Tunas do Paraná, está em Tunas nos assistindo. Desejo um sucesso na sua caminhada. Tem mais aqui, ó. Já fez muitos pelo município como deputado e chegou a hora de fazer como governador. O Augusto Mugiati. Bruno, tá todo mundo assistindo vocês em Ibaiti. Aqui a doutora Luciana e o Pablo. Declaramos apoio ao futuro governador do Paraná. Você veja, o Paraná todo está nos assistindo. Nesse exato momento. Você pega, por exemplo... É por isso que eu acho que esses números, o amado, eles não mostram hoje uma realidade. São dois números que eu adoro. Dois números que Sim, eu adoro. amado. Tá bom. Primeiro, a rejeição. Sim. Não quer votar. E o segundo, e mais importante, é o seguinte: a quantidade, o número expressivo de se está interessado ou não na eleição. É isso aí. Nós estamos falando ali, nós estamos batendo na mesma tecla já há semanas, está muito próximo de 75% de que não tem interesse. Então, quando você olha, por exemplo, esses números, fala assim, realmente a eleição está indefinida. E de que o que você pode enxergar de cenário hoje, ele pode não ser daqui a meia hora. 15 minutos. Amado, você tem que analisar o seguinte, se imagine, você tem 46% de 28% dos eleitores paranaenses. 72% não definiram. Estou falando em votos válidos, né? Então, é um resultado, claro, e repito muitas vezes, expressa o momento, normal. Sim. Quem que é o único candidato definido há mais de 2, 3 anos? É o senador Sérgio Moro. Sim. E o Requião Filho, que está definido, porque já teve uma decisão ali dos partidos de esquerda e já indicaram o nome dele. Tanto o Greca quanto eu, até a semana retrasada, nós estávamos nessa dúvida. Quantas e quantas vezes cheguei no interior do estado do Paraná e disse, Alexandre, você vai ser candidato, mas o teu partido, o governador tem uma preferência. Então, essa dúvida, ela, claro que ela atrapalha um crescimento, tanto meu quanto do Rafael Greca. A prova disso é que a pesquisa foi feita há 4, 5 dias atrás, eu migrei para o Republicanos há 2 semanas,
E já houve um crescimento tanto meu quanto do Rafael Greca. Mas eu tenho que falar aqui, Amado, dessa condução do governador. Eu falo porque as pessoas dizem, mas o governador já definiu. Todas as conversas que eu tive com o governador, em nenhum momento ele disse assim, já defini. Em todas as entrevistas fala do meu nome, do Greca e do Guto Silva. O que nós precisamos é virar esse mês de abril com essa definição. Eu acho que essa pesquisa é importante para a gente definir internamente essa decisão. E aí sim, iniciar um processo de crescimento, tanto na pesquisa quanto junto ao eleitor. Construir, né? Construir. Isso é importante. Tá aí, ó, quantos comentários. Aqui, ó, chegando aqui, o Gesiel Curi, governador, intenção de votos não é decisão de votos. Aqui é o Gesiel de Curitiba. Bilão R, como irão funcionar ou como vai funcionar a sua gestão com a segurança pública? Você já responde, já que o governo atual tem como pauta maior isso, é a pergunta dele. O Guilherme, com certeza, é o melhor nome para dar continuidade ao governo. É importante deixar a região que você mora, tá? O próximo governador precisa entender o Paraná. Parabéns ao deputado Alexandre Cury por demonstrar ser um defensor do Paraná com histórico e prova de atuação em prol dos paranaenses. É o Ramos, também com a gente aqui, tá? Segurança pública, te pedindo aqui. Vamos falar primeiro de segurança pública. 2018, quem aprova o orçamento são os deputados estaduais. Então, eu posso aqui dizer com toda prioridade, com toda consistência. Nós aprovamos o orçamento de 2018, que passa a valer em 2019 para a segurança pública, 2 bilhões de reais. O ano passado, 2026, o orçamento da segurança pública no Paraná foi de 8 bilhões de reais. E a expectativa é que seja maior em 2027. Segurança pública, você tem que trabalhar com 3 pontos extremamente importantes. Integração, é o que nós fizemos, a integração das polícias, não era o que acontecia no passado. Polícia Militar trabalhava de uma forma, Polícia Civil trabalhava de outra forma, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros, e nós fizemos essa integração. Hoje nós temos ali as polícias integradas, Militar, Civil, Penal, Corpo de Bombeiros, que nós aprovamos na Assembleia Legislativa, a autonomia financeira para o Corpo de Bombeiros foi extremamente importante, uma instituição de credibilidade. Então, integração. Segundo, inteligência. As nossas forças de segurança hoje trabalham com os equipamentos mais modernos do mundo nesta área de inteligência. São armamentos de última geração, câmeras de última geração. Esse investimento em inteligência foi feito. E terceiro, investimento. Investimento é valorização salarial dos nossos policiais militares, como foi feito agora. Novas viaturas. Hoje nós temos no Paraná viaturas 0 km Dodge Ram, blindadas, que estão sendo colocadas nas fronteiras, armamentos de última geração e principalmente, Amado, essa valorização das nossas forças policiais. Nós temos aí a melhor polícia civil, polícia militar do Brasil. O que precisa dessa valorização? E é claro que nós temos uma grande dificuldade. Nós temos aí um grande número de policiais se aposentando todos os anos. E essa reposição ela é mais demorada. Por quê? Porque o Estado precisa realizar o concurso público. Depois de terminar o concurso público, esses policiais precisam passar pela escola, mais 6 a 8 meses se preparando. Então, para você iniciar um concurso público, para colocar esse policial apto para estar na rua, demora mais de 1 ano e meio. E nesse 1 ano e meio, são 600, 700, 800 policiais que, pela regra atual, podem se aposentar. Podem se aposentar. Esses policiais se aposentam e, claro, vão trabalhar na iniciativa privada. Então, a dificuldade que nós temos é nessa reposição e houve, sim, uma valorização muito grande. Eu quero cumprimentar aqui o Coronel Hudson, porque por causa dessa integração, dessa compra, aquisição de todos os equipamentos de inteligência, dessa valorização dos policiais. Mas, claro, essa questão do efetivo é uma questão que tem que ter uma reposição mais rápida. Tivemos aí um grande aumento. Nós tínhamos aí muitas cidades do Paraná no passado que não tinham um policial militar. Delegados da Polícia Civil, eram 40 comarcas que não tinham. Hoje todas as comarcas têm um delegado. Então, a segurança pública houve um avanço muito significativo, mas é um tema que nós temos que estar no investimento permanente, numa atenção permanente, porque passa um ano, nós temos aí um grande número de policiais aposentados, tem que haver essa reposição, essa valorização, e a gente precisa investir ainda mais em segurança pública. Tivemos esse aumento de 2 para 8 bilhões, mas é um aumento que tem que ser gradualmente, anualmente, tendo esse aumento expressivo para que esses investimentos continuem acontecendo na segurança pública no Paraná. E tivemos agora os mais baixos índices de criminalidade da história do Paraná, um número que me deixa muito feliz, 20% de redução do feminicídio, que é um número
muito importante. Que é assustador, né? Que é assustador. Mesmo assim, é assustador. Que é assustador. A Assembleia, você sabe, Amado, criou uma Câmara lá do Tribunal de Justiça especializada em julgamento de crimes de violência doméstica. Hoje, se você tiver um crime de violência doméstica, o agressor vai ser julgado por uma Câmara especializada no Tribunal de Justiça. Fizemos ali o programa Recomeço. Hoje, a mulher vítima de violência doméstica tem lá meio salário mínimo para que ela tenha independência financeira, para que ela possa sair da casa do agressor. Então, avançamos em políticas públicas importantes contra esse feminicídio, mas tivemos uma redução de 20%, que é um número bom, mas precisamos reduzir mais, porque é assustador. Ainda, o número é bom, mas precisa ser reduzido. Não, sim, as denúncias são enormes. Aí, fora as mulheres que, infelizmente, não têm coragem de denunciar. Por isso que eu criei a Procuradoria da Mulher na Assembleia, a deputada Culara que preside, está em 225 cidades, permite que as mulheres façam de forma anônima essa denúncia e a Assembleia encaminha para os órgãos de segurança. Deputados, vamos falar um pouquinho de agricultura do Paraná? Porque a Assembleia, evidentemente, que ela tem um trabalho gigante e ela dá o suporte ao governo do Estado para que ele possa fazer grandes investimentos e dar a estabilidade agrícola do nosso agro. Por quê? Por que eu pergunto isso para o senhor? Acabei de ler agora lá em Rio Verde, a maior feira da região de Rio Verde, de Goiás, teve uma redução de 30% do número de visitantes e, consequentemente, também, muito próximo a esse número, a redução de negócios. E no Paraná tem um investimento significativo das cooperativas, do governo do Estado, com o apoio da Assembleia Legislativa. Nós tivemos aí um aumento significativo do faturamento das nossas cooperativas. Você sabe que das 10 maiores cooperativas da América Latina, 5 estão no estado do Paraná, um faturamento acima de 232 bilhões de reais. A Assembleia teve um papel importante também, preparando o jovem para esse modelo do cooperativismo. Nós autorizamos o governador a implantar o modelo do cooperativismo dentro dos nossos colégios agrícolas. Então, nós estamos formando os nossos jovens ali, já entendendo, já aprendendo esse modelo do cooperativismo. Em relação ao agronegócio e às cooperativas, nós precisamos ter ali uma ferramenta de financiamento dessas cooperativas, do agronegócio. Então, em parceria com o governo do Estado, a Assembleia aprovou o FIDIC, o FIAGRO e o Fundo Soberano, que são 3 ferramentas importantes. Por exemplo, o FIAGRO é o segundo grande parceria, grande financiamento que a Cevale vai fazer. Já fez um financiamento junto ao Fundo Soberano, fará um outro grande financiamento para que ela possa fazer investimentos. Então, são 3 grandes ferramentas e tivemos números expressivos. O agronegócio, muitas vezes, ele anda sozinho. Claro que ele precisa que o governo garanta a segurança jurídica, direito à propriedade, boas estradas e acesso ao Porto de Paranaguá. E o Porto teve, nos últimos 5 anos consecutivos, o porto mais eficiente do Brasil. Essa pavimentação rural é o que o senhor falou, né? Que nós estamos fazendo. Se não tiver pavimentação, você não tem como escoar. Claro, escoar a safra. Mas principalmente, claro que as nossas estradas, as nossas rodovias estaduais, mas é o único estado do Brasil, na verdade 2, o Mato Grosso também, está pavimentando a área rural. Nós estamos pavimentando 397 cidades na sua área rural. É muito, 3 bilhões e meio de reais. Isso vai facilitar aqui? Escoar a nossa safra. Então, tudo isso foi importante e hoje nós temos aí números importantes. Nossas cooperativas, 5 maiores da América Latina, somos o maior produtor de frango, o maior produtor de peixe, o segundo maior de suíno, o segundo maior de milho, somos o maior de cevada. Tivemos um crescimento específico, saltamos aí um número muito expressivo no número de bovinos no estado do Paraná, e acho que essa decisão do governador lá do fim da vacinação da aftosa, fechando as fronteiras, foi extremamente importante. Então, nosso agronegócio... Foi preocupante no início, né? Foi preocupante no início. É uma preocupação do agro. E aí, Amado, que eu disse ao governador, do meu discurso de governador, na vida hoje, nós estamos vendo o seguinte, muita gente preocupada com as redes sociais. Na rede social, Amado, o discurso sempre é bonito, né? É lindo. Tudo é maravilhoso, tudo é perfeito, não tem erro. Mas, na verdade, a prática é diferente, né? Então, eu aprendi, Amado, no meu tempo de vida pública, eu não acredito nas pessoas que falam bonito. Eu acredito nas pessoas que fazem. Porque o que nós somos? Nós somos o que nós fazemos. Nós não somos o que nós falamos, somos o que nós fazemos. Então, o governador teve esse mérito de não perder nem um minuto do seu tempo buscando uma popularidade momentânea em detrimento a uma decisão responsável. Essa foi uma decisão responsável. Naquele momento, se ele
mantivesse a vacinação da aftosa, por exemplo, era uma decisão mais popular dentro do agronegócio. Mas ele tomou uma decisão responsável, ouvindo os seus técnicos, o secretário da Agricultura na época, que era o Ortigara. Então, são decisões responsáveis que definem o rumo de um governo. E acho que, muitas vezes, não é a decisão popular. É muito fácil você tomar uma decisão popular. Mas a decisão responsável, ela é importante. Então, isso foi extremamente importante para que o agronegócio paranaense fosse hoje uma referência para todo o Brasil. As nossas cooperativas, olha, tem gente que vem do Brasil inteiro, Amado, para entender como é que é esse modelo do cooperativismo. Só para você ter uma ideia, eu não tenho o número exato aqui, mas acredito que são 160 cidades do Paraná que tem esse modelo do cooperativismo, que tem uma extensão da cooperativa, e são as cidades que tiveram um grande crescimento no índice de desenvolvimento humano. Por quê? Porque onde há o cooperativismo, dá certo. É um modelo organizado, é um modelo que é referência para todo o Brasil. Então, esse crescimento das cooperativas do estado do Paraná, além desse faturamento enorme, fez com que cidades que têm esse modelo implantado pelas cooperativas tivessem um aumento no índice de desenvolvimento humano, tivesse uma melhora na educação, na saúde. Então, é extremamente importante quando o Estado é parceiro do setor produtivo, e o governador Ratinho, a Assembleia, foi parceira tanto do agronegócio paranaense quanto das cooperativas, de quem produz, de quem empreende e quem gera empregos no estado do Paraná. Presidente, vamos falar um pouquinho da Assembleia Legislativa, vamos fazer um balanço. Como foi esse... Porque você termina o seu mandato em dezembro, né? Dezembro você deixa a presidência... Fevereiro, perdão. O deputado toma posse dia 1º de fevereiro. Isso. O teu ciclo termina em fevereiro. Me diga, como é que foi esse período na presidência da Assembleia Legislativa? Amado, eu estou muito feliz, muito satisfeito. E, claro, o mérito desses bons números da Assembleia Legislativa não é meu só. Eu sou o presidente, eu que administro, mas bons diretores, bons assessores, os deputados estaduais, a mesa executiva, todos... Harmonia, né? Harmonia, foram todos importantes. Eu me comprometi, Amado, no início da minha gestão, e é bom deixar claro que essa é a primeira vez que eu sou presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Então eu posso ser cobrado, e muito cobrado, por essa minha gestão. Essa eu tenho total autonomia, eu que administro toda essa parte financeira, administrativa da Assembleia Legislativa. Eu posso ser muito cobrado por essa minha gestão como presidente da Assembleia Legislativa. Eu me comprometi, no meu discurso de posse, Amado, a fazer a Assembleia mais transparente do Brasil, a mais econômica do Brasil, a mais inovadora, a mais sustentável, e me comprometi a levar a Assembleia muito próxima da população. E os números estão aí, não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou dizendo. Você sabe que todos os tribunais de contas do Brasil, através da Tricom, todos os anos analisam mais de 10 mil instituições públicas, governo do Estado, tribunais de justiça, Ministério Público e assembleias legislativas. O ano passado, já no primeiro ano da minha gestão, fui a Florianópolis e recebemos mais uma vez o selo Diamante em Transparência, e agora, Amado, com 100% no índice de transparência. 100%. A única Assembleia do Brasil a cumprir os 512 itens apontados pelos tribunais de contas. 100%. A outra Assembleia é a do Espírito Santo, com 98%. E é um número muito expressivo, porque quando eu assumi, a Assembleia do Paraná era a 7ª mais transparente do Brasil, com um número muito baixo, 50%, 55% no índice de transparência. No segundo ano, eu já saltei para a 4ª Assembleia mais transparente do Brasil, com 95%. E nessa primeira gestão como presidente, na época eu era primeiro secretário, nós conseguimos 100% no índice de transparência. Eu me comprometi e fiz questão, Amado, de falar em números, quando eu tomei posse. Olha, eu vou devolver esse ano dinheiro do povo do Paraná economizado pelos deputados, R$500 bilhão. Devolvi 622 milhões de reais. 122 milhões a mais do que foi prometido. É a maior economia da história da Assembleia Legislativa. E a única do Brasil, a única Assembleia do Brasil que economiza metade do seu orçamento, 49% do orçamento da Assembleia. Repito que é dinheiro do povo do Paraná, e não estou aqui pedindo nenhum aplauso. Isso é uma obrigação, transparência, economia, mas quase 50%, 622 milhões de reais foram economizados. E onde é que está indo esse dinheiro? Aí na sua cidade, Tunas do Paraná, Jataizinho, asfalto novo, Vida Nova, creche, novos hospitais, novos postos de saúde, dinheiro que poderia ter sido utilizado pela Assembleia
com a criação de novos cargos, aumento de salário, obras, prédios novos. Nós definimos não fazer isso. Não aumentamos salário, não aumentamos o número de cargos em comissão, não construímos prédios novos e conseguimos economizar 622 milhões de reais, dinheiro que está sendo usado na transformação das cidades. Inovação, Amado, eu trouxe já no primeiro mês a inteligência artificial, regulamentei a inteligência artificial, assinei um convênio com a Google. Hoje todos os nossos prédios ali são inteligentes. O nosso portal da transparência, Amado, você entra em qualquer lugar do mundo, está lá. Servidor, nome, sobrenome, salário, remuneração, lotação. Você tem dos efetivos e comissionados, você tem ali todas as licitações, todos os contratos. Você pode assistir online, ao vivo, todas as reuniões das comissões, a nossa sessão plenária. Então é total transparência. É o que foi cobrado muito no passado. Ah, mas quem são os servidores da Assembleia? Está ali. Entra aqui no nosso portal, é o mais completo do Brasil. Então, e por último, 2 últimos, a sustentabilidade. Tornei ali placas solares, acabei com o uso do papel, o desperdício da água e um dos assuntos mais importantes, junto com a economia e com a transparência, Amado, 72% dos paranaenses não sabiam o nome dos deputados estaduais. 76% não lembrava em quem tinha votado para deputado estadual nas últimas eleições. E o que eu entendi? Tem que levar a Assembleia próximo da população. Tem que permitir, Amado, que aquelas pessoas que não têm tempo, ou até questão financeira, devia ter a Assembleia Legislativa em Curitiba para conversar com o seu representante político, pudessem fazer isso nas suas cidades, ou nas cidades próximas. E aí fomos ao interior, são 37 edições da Assembleia Itinerante. 37. Esse projeto é lindo. Mais de 1,5 milhão de paraenses já conversaram com os deputados. E Presidente, você tirou a Assembleia do pedestal. Isso. Sabe que ele saiu daquele castelo? É isso. E foi para a população. Ele saiu. Você chegava, Amado, no interior, você, olha, preciso falar com você, ele vai lá assim, não, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Outra coisa, chega lá, ninguém recebe, é difícil. Não, eu vou levar a Assembleia na sua casa, na sua cidade. Então, a pessoa saiu da sua casa e foi lá, olho no olho. Deputado, nós estamos precisando disso. Deputado, há muito tempo, precisa de obra de infraestrutura, educação, ele precisa melhorar. Então, essa oportunidade, ela me deixa muito feliz, por quê? Porque a Assembleia é a casa do povo do Paraná. E ela tem que estar onde? Onde o povo está. E não era o que estava acontecendo no passado. Ela estava isolada, dentro de uma bolha ali, e a população sem acesso. E não contente com a Assembleia Itinerante, fizemos a Assembleia nos bairros, Amado. Agora, semana passada, no Caju, foi a 7ª edição. Cada bairro de Curitiba, o primeiro que nós somos, o Boqueirão, tem 220 mil. É uma cidade. É uma cidade. Se o Boqueirão fosse uma cidade, estava entre as 30 maiores cidades do Paraná. 220 mil eleitores. Então, fizemos. Hoje estamos muito próximos e com muito orgulho, Amado. E eu sei que eu vou ser muito cobrado pelos meus mandatos de deputado estadual. Mas com muito orgulho eu posso olhar para você e dizer, olha, hoje eu presido a Assembleia mais transparente do Brasil, a mais econômica, a mais inovadora, a mais sustentável, e duvido que tenha uma Assembleia no Brasil tão próxima da população como a Assembleia Legislativa do Paraná. Vamos falar de municipalismo. O senhor sempre fala que você é um municipalista ali, raiz, né? Vem do avô, né? Vem do avô essa meu avô era municipalista e eu também, né, Amado? Eu acho que... O que é ser municipalista, resumidamente? É entender que as coisas acontecem nas cidades, porque é nas cidades que as pessoas vivem. Tudo acontece nas cidades. Não acontece na União, não acontece no Estado, acontece aonde? Na cidade. Nas cidades. Ali no seu meio, né? Eu falo assim, o país tem o Estado e tem a cidade, mas tem o seu bairro, tem a sua rua, você é muito próximo do seu vizinho, é isso que se faz. A sociedade se transforma dessa maneira. E o municipalista, além de entender que as coisas acontecem nas cidades, o deputado municipalista, ele não perde nenhum minuto do seu tempo brigando por ideologia. Nenhum minuto. Na verdade, não perde nenhum tempo brigando na política. O municipalista, ele se concentra o quê? Na transformação do seu estado, na transformação das cidades, e ele prioriza o quê? Políticas públicas. Foi isso que eu fiz a minha vida inteira. O que a população espera de todos nós? É a melhoria da segurança pública, é a descentralização da saúde, levando a saúde próxima da população, é fazer o que nós fizemos na educação, deixamos de lado a ideologia e priorizamos a metodologia. Hoje você tem jovens, e eu fui 4, 5 meses atrás, Amado, com o governador Ratinho, em Mato Rico, um dos menores municípios do Paraná. Fomos lá inaugurar a pavimentação de acesso ao município. Era um dos poucos municípios do Paraná que não tinha acesso.
E uma jovem, entre eu e o governador, tinha acabado de ser chamada para o Ganhando o Mundo, que é um programa de intercâmbio com os nossos jovens de colégios estaduais. Ela ia para Nova Zelândia, de Mato Rico, para Nova Zelândia. Ela nunca tinha andado de avião na vida dela. Olha a oportunidade que um jovem de Mato Rico, uma cidade que naquele momento estava recebendo acesso, asfalto, acesso ela não tinha, era estrada de chão até a sua cidade, até 2 anos atrás, quando chovia, ninguém entrava, ninguém saía do município, e aquela jovem estava vendo o município dela, o asfalto chegar, o desenvolvimento chegar, e uma semana depois ela ia pegar um avião pela primeira vez na sua vida e ia ficar 6 meses estudando. Transformador, né? Estudando na Nova Zelândia. Isso é transformador. Isso é ser municipalista. Isso é entender de que ideologia não coloca prato de comida na mesa de ninguém. O que coloca o prato de comida na mesa de ninguém? São investimentos, infraestrutura, geração de empregos, avanço da educação, da saúde, você trazer essa segurança, essa tranquilidade, a segurança para as pessoas. Então, eu sempre fui um municipalista, mas acima de tudo coloquei as políticas públicas em primeiro lugar. Não tem outra forma, Amado, pode estudar em qualquer país do mundo, não tem outra forma de transformar uma cidade, um estado, uma nação, se não for através de políticas públicas. Agora o senhor está pensando, estudando a possibilidade de ser candidato a governo do Estado. O senhor é pré-candidato a governo do Estado. O senhor acha que, na sua visão, é exatamente isso, desse municipalismo que você pretende empregar se eleito for? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É dar continuidade a essa gestão do governador Ratinho Júnior. O Ratinho fez na risca isso. Ninguém pode entrar em qualquer lugar, aí, internet, onde você quiser. Você tá vendo, você não vai ver uma vez o governador Ratinho brigando com ninguém. Brigando com ninguém. Você não vai ver nenhuma vez ele discutindo. Olha, eu não vou fazer esse projeto porque a minha ideologia não... Não. Priorizou as políticas públicas. E esses avanços estão aí. Melhor educação do Brasil, o estado que mais descentralizou a saúde, os índices baixos de criminalidade, de segurança pública. Claro, repito aqui, tem que manter esse investimento, aumentar o orçamento, inteligência, integração, tudo isso é importante, mas tivemos uma melhora significativa em todos os índices. Por quê? Porque houve uma pacificação entre os poderes e houve, sem dúvida nenhuma, uma prioridade por políticas públicas. Isso que é importante. A gente tem ido nos eventos e as pessoas dizem, olha, eu saí de casa agora, entrei na internet, tem 3, 4 guerras no mundo. Depois fui dar uma olhada nas notícias de Brasília. Ninguém mais gasta energia para defender a saúde, a educação. Todo mundo está gastando energia para destruir o adversário. É isso que acontece em Brasília, não se discute mais o Brasil. O que precisa esse país? Segurança pública? Segurança pública? É assustador você ver que 33% da população brasileira está dominada aí por milícias, pelo PCC. Isso é um número altíssimo que tem que ter uma resposta rápida por parte do governo federal, integrado com os estados. E eu defendo muito, Amado, essa questão de transferir essa legislação criminal para os estados. Os Estados Unidos é assim, permitindo que as assembleias legislativas possam debater esse tema, porque o que a segurança pública do Rio de Janeiro precisa é diferente da segurança pública do estado do Paraná. Então você tem que descentralizar isso. Então é priorizar políticas públicas. E eu, como municipalista, só fiz isso a minha vida inteira. Eu tenho poucos adversários na política, tenho poucos inimigos na política. Por quê? Porque eu sempre fiz uma política com paz, com respeito, com harmonia e sempre ajudando a transformar as cidades paranaenses. É um reflexo da Assembleia Legislativa, né? É isso. É um reflexo que acontece hoje na Assembleia, né? Sim. Harmonia, sempre voltado ao bem comum, as discussões são muito isoladas, os conflitos são muito isolados e fáceis de... É isso aí. E o que a população espera, Amado? Que o presidente da Assembleia e o governador do Estado sentam na mesma mesa e façam o quê? Coloquem os interesses da população em primeiro lugar. É isso que nós sempre fizemos. Eu nunca pensei na minha eleição de governador quando eu tomei uma decisão importante. O Ratinho nunca pensou na sua pré-candidatura a presidente ou numa possível retorno dele ao governo do Estado. Não. Nós sentamos sempre na mesma mesa e dizemos, aqui, ó, qual que é a decisão mais responsável? Essa aqui. É a favor da população? É. Então, é o que precisa. E a gente se preocupa muito com essas eleições, Amado, porque a vida pública ela tem 2 caminhos. Ou ela melhora, ou ela piora a vida das pessoas. Numa decisão errada, ela pode piorar a vida dos paranaenses. Ela pode comprometer o futuro do estado do Paraná. E os paranaenses tomaram uma decisão certa em 2019. E está aí. Os paranaenses tiveram uma melhora de vida, números expressivos aí na saúde, na educação, na segurança. Nós temos aí o maior programa
habitacional do Brasil, são 110 mil casas populares, realizando o sonho de muitas famílias de ter sua casa própria. Então, é uma decisão importante, por isso que eu peço muito à população, eu sei que é cedo ainda, mas na hora, analise muito, veja quem tem condições não só de ganhar a eleição, mas quem tem condições de governar, veja quem vai fazer um governo com paz, com harmonia, quem conhece o Paraná por inteiro. Eu conheço os 399 municípios do Paraná, mano. Os 399, já tive o privilégio de alguns por mais de 4, 5 vezes, mas já estive uma vez em cada município do estado do Paraná. E é impressionante essa diversidade, é impressionante como é muito diferente. Você vai lá em Santo Antônio do Sudoeste, lá na divisa com a Argentina, que é no sudoeste do Paraná, depois você vai a Sengés aqui, que é na divisa com São Paulo, é completamente diferente. Você senta com os vereadores, com os prefeitos, com a população, as demandas são diferentes. Aí você vai lá em Porto Rico, lá na divisa com Mato Grosso do Sul, completamente diferente. Lá eles querem o fomento ao turismo. Então, é muito importante conhecer o Paraná. Nós já tivemos, infelizmente, alguns governadores que ficaram dentro dos gabinetes e não fizeram boas gestões. 9 horas da manhã. Antes de terminar, eu quero falar a respeito da Ponte de Guaratuba. Dia 29. Dia 29. Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Cury. Que felicidade é enxergar um projeto desse sendo posto, sendo realizado, né? Eu disse para o governador, Amado, que essa não é a maior obra de infraestrutura da história do Paraná, mas é a mais emblemática, né? Muito emblemática. Acho que todos os paranaenses, praticamente todos os paranaenses, vão utilizar essa obra. E era inadmissível, né, Amado? Você ter duas das principais cidades do litoral do estado do Paraná esperando 40 anos por uma ponte. E olha, essa ponte, ela reflete o significado desse enfrentamento da burocracia dentro do setor público. O vereador recebeu 32 processos no seu CPF, na pessoa física. Ele vai levar isso por muitos 32 anos. processos na pessoa física, no seu CPF, para tirar uma ponte de 1.300, 1.400 metros, que não tem 5% de impacto ambiental. Nem 5%. Olha, você está vendo a obra lá, mínimo, acho que foi 3,5%, 4% no máximo de impacto ambiental. 32 processos. Nós tivemos que aprovar, Amado, 3 projetos na Assembleia Legislativa para tirar essa ponte do papel. Tivemos aí paralisação 2 vezes, uma pelo Tribunal de Contas, outra pelo Poder Judiciário. Então foi um processo que mostra esse enfrentamento dessa burocracia que existe no setor público. Vamos inaugurar dia 29, estamos esperando aí mais de 20 mil pessoas e o governador vai estar lá e nós vamos ali fazer não só elogios a ele, mas essa obra é um reconhecimento desse enfrentamento, dessa união que é extremamente importante. Imagine se o governador tivesse brigado com a Assembleia Legislativa. Imagine se a Assembleia Legislativa se recusasse a aprovar, nós teríamos perdido a ponte. Teríamos perdido a ponte. Então, convidar todos, ainda não temos horário, mas dia 29 de abril, agora, inauguração da obra mais emblemática da história do Paraná, que é a Ponte de Guaratuba. Nós estávamos ontem até discutindo o nome. Eu disse, olha, deixa a Ponte de Guaratuba. Todo mundo vai chamar com Ponte de Guaratuba. Todo mundo vai chamar com Ponte de Guaratuba, pode até pôr nome, reconhecimento, mas não tem como. Vai chamar Ponte de Guaratuba. Porque não tem ninguém que está me ouvindo agora, Amado, que no passado foi para o litoral do Paraná e não viu. Diz, olha, vamos ter que visitar um amigo lá em Guaratuba. Não dá, porque tem que passar de ferrebote. Então, um dia vai chegar essa ponte, e a ponte chegou. Graças aí a união de esforços, a essa cobrança por parte dos paranaenses, mas principalmente a um governador que teve coragem de enfrentar essa burocracia. Eu não tenho dúvida aí, se fosse um governador preocupado com as suas redes sociais, com popularidade, na primeira ação já desistia. E o Ratinho não desistiu por quê? Porque é a favor de decisões responsáveis. 9h03, 9h03. Quero agradecer a presença do deputado Alexandre Cury, presidente da Assembleia Legislativa. Um belíssimo trabalho na presidência da Assembleia. Desejo sucesso nessa conversa que terá com o governador e todo os seus parceiros, todo o mundo político, para que tenha uma harmonia e que realmente desse grupo do governador saia
o melhor candidato. Obrigado, Amado. Governo do Estado. Obrigado pela oportunidade. Parabéns a Mundo Melhor FM, programa aí de grande audiência. Você que é um grande amigo que a vida pública me deu, Amado. E eu me comprometo com você, nos próximos 10, 15 dias, estar aqui novamente para comunicar o nosso nome, não só ao governo do Estado, mas os 2 nomes ao Senado, a vice-governador, para que a gente possa aí nos próximos 30 dias, uma nova pesquisa, ter índices maiores, porque a hora que tomar essa decisão, não tenho dúvida que nós vamos estar ali com índices maiores na pesquisa. E aí sim a eleição começa, o debate começa. E eu espero, Amado, que seja uma eleição de debate de políticas públicas. Ideias, né? De ideias, de propostas, de debater o que o Paraná precisa. Claro, o Ratinho fez um grande governo, mas muitas coisas nós precisamos avançar, precisamos melhorar. Não tem um governo que resolva o Paraná em 8 anos. Precisa dar continuidade. E a minha pré-candidatura, ela representa isso. A continuidade dessa grande gestão do governador Ratinho Júnior, a continuidade do municipalismo, mas principalmente a continuidade dessa paz política. Ratinho fala uma coisa que é verdadeira, né? Onde há paz e harmonia, existe prosperidade. E o Paraná prosperou em virtude dessa paz, dessa harmonia. E a gente não quer que uma decisão errada comprometa o futuro do Paraná. Então, me comprometo, volto aqui, primeira mão. Sei que está muita gente ansioso aí, os prefeitos me ligando, cobrando. Mas até o final do mês, sai a fumaça branca ali no Palácio Iguaçu e a gente anuncia os nossos candidatos. Deputado, obrigado mais uma vez. Obrigado, meus amigos. Obrigado pela audiência.